Dentro dos nossos músculos, cada treino que a gente faz dispara uma verdadeira cascata de reações químicas. Mas e se um dos processos mais importantes para a nossa recuperação fosse tipo um fantasma? Uma molécula que age e de repente some, deixando para trás um grande mistério. É exatamente esse código que a gente vai decifrar hoje. Olha, isso não é só uma pergunta para criar suspense, não. Existe mesmo uma molécula que funciona como uma chave mestra para a adaptação do músculo, só que ela desaparece segundos depois de fazer o trabalho dela. E isso deixa os cientistas com um quebra-cabeça enorme. Como é que se estuda algo que é, na prática, invisível? Todo bom mistério tem um protagonista, né? Então vamos conhecer a nossa molécula fugitiva. Quando a gente ouve a palavra histamina, o que vem na cabeça? Espirro, alergia, essas coisas, certo? Pois é. Só que a história é bem diferente quando o assunto é exercício. Pesquisas mostram que ela tem um papel, na verdade, fundamental e muito positivo. Ela é liberada lá no músculo para ajudar a aumentar o fluxo de sangue, o que é vital, tanto para o desempenho na hora do treino quanto para a recuperação depois. E é aqui que o bicho pega. Esse é o grande desafio. A histamina tem o que a gente chama de meia-vida extremamente curta. Ela age ali localmente no músculo e é quebrada quase que instantaneamente. Isso faz com que seja incrivelmente difícil medir a presença dela logo depois de um treino. É como tentar pegar fumaça com as mãos, sabe? Impossível. Até pouco tempo atrás, para conseguir ter uma mínima ideia dessa ação, os métodos eram super invasivos e complexos. A gente está falando de biópsias, que é quando se retira um pedacinho do músculo. Claro que isso limitava demais o avanço da ciência nessa área. Era óbvio que precisava de uma abordagem mais inteligente. Então, como é que os cientistas resolvem um caso desses? Se não dá para pegar o suspeito em flagrante, a solução é agir como um detetive e procurar as pistas que ele deixou para trás. E essa analogia é simplesmente perfeita para a solução que encontraram. A ideia foi parar de tentar capturar a histamina em si e começar a focar no rastro que ela inevitavelmente deixa no seu caminho. Essas impressões digitais têm um nome técnico, são os metabólitos. Basicamente, quando a histamina é quebrada, ela se transforma em outras substâncias que são bem mais estáveis e, por isso, muito mais fáceis de encontrar. Elas não fazem o trabalho da histamina, mas a presença delas é a prova de que sim, a histamina esteve ali. E essa trilha de evidências é bem clara. Primeiro, a histamina se transforma em 1-metilhistamina. Logo depois, essa molécula se converte numa substância final, bem estável, o ácido 1-metil-imidazol acético. Eram exatamente essas duas pistas que os pesquisadores resolveram procurar. Certo, com a teoria toda montada, chegou a hora de colocar à prova. Os pesquisadores criaram um experimento para ver se essas tais impressões digitais podiam ser achadas de forma confiável depois de tipos bem diferentes de exercício. Para isso, 12 participantes já treinados passaram por 2 testes bem distintos. Um era um treino de resistência clássico, pedalando por meia hora. O outro, um treino de força bem intenso, com agachamentos pesados. O objetivo aqui era claro, ver se a resposta da histamina acontecia nos 2 cenários. E o protocolo de investigação foi super minucioso. Foram coletadas amostras de sangue e urina antes, durante e várias horas depois dos treinos. Tudo para garantir que nenhuma pista metabólica fosse perdida no meio do caminho. E então a investigação chegou no seu momento mais esperado. Era a hora de analisar as amostras e ver se as impressões digitais do nosso fantasma finalmente apareceram. E o primeiro resultado positivo veio do sangue. As análises mostraram, sem sombra de dúvida, um aumento claro dos 2 metabólitos que estavam sendo rastreados. E isso aconteceu tanto depois do ciclismo quanto depois dos agachamentos. A teoria estava se confirmando. Mas a prova definitiva, a verdadeira arma do crime, estava na urina. A taxa de produção desses metabólitos simplesmente disparou depois dos 2 tipos de exercício. O aumento foi nítido, inequívoco, não restava mais nenhuma dúvida. E aqui vem o ponto-chave. Esse método não é só uma curiosidade, não. Ele é cientificamente muito robusto. A análise estatística confirmou que o teste de urina é uma ferramenta poderosa com uma tal de razão de verossimilhança de 12. Para traduzir isso em bom português, é uma evidência fortíssima de que o teste funciona e funciona muito bem. A descoberta dessas impressões digitais na urina não só resolveu um mistério, ela abriu uma porta completamente nova para a ciência do exercício. Ou seja, caso do fantasma molecular.
Finalmente resolvido. Com um simples teste de urina, agora é possível monitorar um processo biológico super complexo que antes exigia procedimentos difíceis e principalmente invasivos. O impacto prático disso é gigante. Pensa só, estudar a adaptação muscular ficou muito mais fácil e acessível. Agora, dá para investigar como diferentes treinos, dietas ou até suplementos afetam essa via da estamina, seja em atletas de elite ou em pessoas comuns, como a gente. Os próprios autores do estudo resumem bem a importância da descoberta. Eles destacam que essa nova ferramenta permite, de um jeito inovador, detectar a resposta da estamina em várias modalidades de exercício de uma forma muito mais simples. Com essa nova janela que se abre para o funcionamento interno do corpo, a pergunta que fica no ar é: o que mais será que está escondido bem na nossa frente, só esperando pela ferramenta certa para ser revelado? A caça aos segredos do exercício está só começando.